Agora a gente vai travar, né? Já estamos ao vivo? Olá, pessoal, bom dia. Oi, pessoal. Sejam bem-vindos. Ok. Ah, eu não sabia que esse tinha essa, não. Esse tinha essa. Gostei. Depois me manda essa versão. Gostei. Dessa música. Eu nunca tinha ouvido essa versão. Alô, vocês, Ah, já estamos ao vivo mesmo, online. No YouTube eu vou copiar o link aqui e vou compartilhar aqui com o pessoal. Ok. Você consegue... Será Manda que me pra mandar? gente. É. Que aí, no caso, você vai ter que mandar pra nós. Tem gente aqui pedindo. Mandei, Michel. Show, lá vamos nós. Raquel. Aí. Aqui, ok, hein? Voltamos. Se você ama Jesus, faça um barulho aí, dá um glória a Deus. O Senhor te deu uma nova oportunidade de vida, olha, aleluia. E a gente volta, né, com a nossa interação, com o nosso bate-papo, e hoje aqui com a gente a Raquel Bastos, que é psicóloga clínica, com atendimento em atendimento com adolescentes, adultos e casais, certo, Raquel? Isso mesmo. Muito obrigada por mais uma vez você se disponibilizar a estar aqui com a gente, falando de um tema tão importante e necessário para os dias de hoje. Nós vamos falar sobre o Agosto Lilás. Vamos fazer uma introdução, Raquel? Vamos sim. Vou dar então início, né, falando um pouco sobre o que significa, o que então é esse Agosto Lilás. O Agosto Lilás é uma campanha de conscientização sobre a violência contra a mulher e também como podemos combater essa violência, né? O mês foi escolhido porque em agosto, lá de 2006, há 19 anos atrás, foi sancionada a Lei Maria da Penha, onde tudo se transforma aqui para o Brasil com relação à violência, com relação ao combate à violência. E essa cor lilás, a gente tentou aqui estar um pouquinho mais próximo, é pela proteção dos direitos da mulher. Então, por isso é essa cor. Você que está nos ouvindo, eu peço para que você, se tiver no YouTube, compartilhe o link, porque esse é um tema fundamental para os dias de hoje. As mulheres, elas precisam ter conhecimento das leis que as favorecem, elas precisam ter conhecimento de como lidar com a situação. Então, você que nos ouve, vá até o YouTube, dá uma pesquisada lá em cima, Rádio Interativa FM 87,9. O link está também no
no status do meu WhatsApp, eu compartilhei com alguns amigos, né, vou compartilhar nos meus grupos também, porque, de fato, é um tema importante. E falando de importante, vamos conversar sobre a importância da Lei Maria da Penha nesse contexto, né, e porque muitos homens ainda têm dificuldade em compreendê-la. A Lei Maria da Penha, ela é fundamental porque ela vai dar visibilidade e rigor jurídico. Né? Antigamente, antes da lei, né, um crime, no caso, essa violência, a violência doméstica ou a violência contra a mulher, era tratado como um crime de menor potencial, ou seja, né, se você cometeu esse crime, no caso, né, se alguém cometeu esse crime, antigamente, ela dava uma cesta básica, ou às vezes pagava uma pequena multa e era liberado. Não havia um rigor, né? A Lei Maria da Penha, ela vem para que haja, né, medidas protetivas, principalmente, né, medidas de urgência para garantir a segurança da mulher. E aí é onde muitos homens, eles têm dificuldade de compreender, porque eles cresceram numa cultura onde é normal, onde naturaliza a violência, principalmente dentro de um relacionamento. Né, quantas de nós aqui, talvez a Michele, né, até mesmo eu não conhece, ou já viu, às vezes dentro da própria família, uma avó, uma tia, ou um vizinho, né, então a gente sabe que a violência contra a mulher, principalmente dentro desse ambiente, ele é muitas vezes naturalizado e não deve ser naturalizado, né? Um dado importante que eu quero trazer aqui é que 16% dos homens, é uma pesquisa que tem, 16% dos homens, eles afirmaram que eles eram violentos quando a pergunta era feita, utilizando essa palavra violência. Mas que quando a pergunta mudava, né, não usando a palavra violência, mas colocando ali naquela pergunta atos de violência, né, esse número aumentava para 50%. O que isso quer dizer? Quer dizer que muitos homens ou muitas pessoas, elas não conseguem, às vezes, identificar alguns atos violentos como violência, e acham que é natural e não acham que é crime. E já falando assim, que muitas pessoas não conseguem identificar, não conseguem ter esse discernimento, porque achamos, né, pensamos ou subentendemos que a violência é só o ato da agressão por si só. Quais são os principais tipos de violências previstos na lei que ainda são poucos conhecidos pela sociedade? Então, eu vou falar tanto da violência, aquela que é visível, que a gente vê, quanto também daquela violência que é mais silenciosa e a gente às vezes não consegue ver e não consegue muitas vezes entender como violência. Então, vamos começar pela violência que todos nós conhecemos, que é a física. Vou dar exemplos, né? O que seria a violência física? Tapas, socos, chutes, né, queimaduras, empurrões, isso tudo é no físico, no corpo. Vamos para a violência psicológica, essa a gente já não vê tanto no físico, né? Mas é quando há ridicularização, chantagem, manipulação, quando isola a mulher, não permite que ela tenha contato com outras pessoas, ou com a família, ou com amigos, quando há ameaças, intimação, né? Então, olha, intimidação, perdão. Então, olha quanta coisa que é violência, né, e que não é no corpo, que não é visto, né. Tem a violência sexual, ou seja, quando a mulher é forçada a ter o ato sexual e ela não quer, ou quando ela é impedida de se prevenir, né, de usar métodos contraceptivos. Tem também, eu não sei se você já ouviu falar, você que está me acompanhando, acredito que você, Michela, já tem mais conhecimento, mas sobre a violência patrimonial. O que seria isso? Quando há destruição dos documentos, né, quando há destruição ou retenção dos bens, né, do dinheiro, aquele controle do dinheiro retém, os objetos pessoais, isso também é violência. E, por fim, a violência moral. Essa daqui a gente, então, quase já acha que é bem normal, que são injúrias, calúnias, difamação, exposição da intimidade
Hoje, então, com a rede social, né, colocar fotos da mulher, colocar vídeos da mulher de forma íntima e outros tipos de humilhação. O interessante é que muitas vezes essas agressões são muito subjetivas, né? E é muito interessante que eu posso perceber, às vezes, numa conversa de casais e tudo mais, é que vem muito disfarçado em brincadeiras. Muito disfarçado. Ah, mas não, nossa, eu só brinquei. E aí, eu que sou uma pessoa assim, com os que eu tenho maior intimidade, né? De dar aquele toque e falar assim, nossa, essa brincadeira aí foi um pouco pesada. E tipo assim, é algo que na roda de amigos a gente tem uma liberdade para brincar, para tudo mais, fazer uma brincadeira. Só que quando chega a ponto de um homem, né, a gente está falando de homem contra mulher aqui por conta do tema, mas quando chega ao ponto de um homem ridicularizar a sua esposa, isso não é mais brincadeira. Né? A partir do momento que a esposa se sente ofendida, humilhada, ainda que seja na roda de amigos, e normalmente é na roda de amigos, né? A gente começa rindo, depois vai percebendo que tem alguma coisa ali, que aquela brincadeira ali está, de fato, diminuindo, porque a pessoa começa a se encolher, de verdade. É visível, não é? E a gente, muitas vezes, não faz nada. Só que eu queria convidar vocês, que estão nos assistindo, estão nos acompanhando, ouvindo pela rádio, se você estiver presenciando algo e tem liberdade para falar com esse amigo, dá um toque nele. Porque muitas vezes o casamento, ele desanda também por falta de diálogo, por falta de alguém que possa, né, Raquel, dar aquele toque, ele, pô, cara, faz isso não, nada a ver essa brincadeira aí, né? E às vezes a gente só vai alimentando, achando graça e pensando que tá tudo bem. Bom, falamos um pouco sobre isso, eu não queria falar muito, mas é porque é um tema que às vezes me deixa bem instigada a fala, porque eu fico, sabe, bem aborrecida com a situação. Mas como é que a gente pode, além dessas brincadeiras maliciosas, como é que a gente pode identificar os sinais sutis de violência psicológica que muitas vezes são normalizados? Além dessas brincadeiras que você comentou, também pode vir disfarçado, né, de cuidado, ou aquele ciúme excessivo, né? Então, os sinais que você pode, né, perceber, tanto no teu relacionamento como de alguém que você conhece, geralmente tem a ver com controle excessivo, o isolamento, como eu tinha falado, né, anteriormente, isola da família, isola dos amigos, não permite com que, né, saia por ciúme, sabe, chantagem emocional, né, e também a desvalorização constante, né, a gente entende, vê, como você falou, a desvalorização pode vir em tom de brincadeira, mas também pode vir, né, e vem muito dentro de casa, né, desvalorizando, e aí a mulher, ela fica muito fragilizada, ela perde, né, ela fica tão fragilizada que ela perde, né, essa autonomia, ela não se vê mais como capaz de conseguir, né, ser a autora da própria vida, e é isso, com certeza, está indicando aí uma relação de risco, uma relação abusiva. A mulher é muito interessante. Ao mesmo tempo que hoje a gente consegue identificar mulheres que são proativas e dizem conseguir, não, eu identificaria, eu conseguiria, e eu faria de tal maneira, quando a realidade é ali pessoal, muda completamente a percepção das coisas, não é, Raquel? Com certeza. Como é incrível essa coisa de muitas vezes a mulher estar passando pela situação e não conseguir enxergar. Ah, mas é só ciúme. Ah, mas foi só uma brincadeira. É o jeitinho dele, ele é assim mesmo. E vai até que possa se tornar algo mais grave, algo maior. E como é que a gente pode diferenciar, então, um conflito conjugal comum de uma relação abusiva? Vamos lá, vou trazer outro dado, porque eu acho muito importante, né, falar sobre o que está acontecendo no Brasil.
Então, tem dados que mostram, né, e esses dados, eles são retirados de fontes seguras, tá, gente? Não estou trazendo nada da minha cabeça, né? Que a maior parte da violência contra a mulher se dá no ambiente da casa, no local, onde deveria ser um local seguro, onde deveria ser ali, o seu lugar é aonde acontece a maior violência, né, contra a mulher. E 80%, né, do feminicídio acontece pelo companheiro, ou ex-companheiro, né, o autor é o companheiro ou o ex-companheiro, né, e não pessoas desconhecidas, né, e também a violência sexual vem normalmente de pessoas próximas. Né? E o que isso quer dizer? Por que eu estou trazendo esses dados? Porque falar de violência contra a mulher é falar dessa violência nas relações amorosas, nas relações familiares. E a gente precisa, né, eu vou falar aqui uma outra coisa que eu acho muito importante, falar sobre a transmissão geracional. O que é isso? Né? Esse termo, né? Quando, né, às vezes, a violência vai permanecendo, vai perpetuando dentro das famílias. E de que maneira isso acontece? Ali, quando a criança, né, o jovem, o adolescente, está dentro de casa e ele vai vendo os pais usando álcool, drogas, vai sendo abandonada, aquela criança, aquele adolescente vai sendo abandonado, ou então vai vendo comportamentos violentos. O que ele entende? Entende que relação amorosa, relação familiar é desse jeito, é normal, é natural. Então, aquela criança vai se tornar um adulto que internalizou que é natural, né, que é o modelo de relação é de forma violenta, de forma abusiva, né? E é por isso que a gente, quando fala de violência, a gente também está falando de violência conjugal, de violência na família. A gente olha todo esse contexto. Mas respondendo à pergunta, porque eu falei um monte de coisa aqui, né, e não disse a diferença, né? Quando a gente fala de conflito conjugal, que faz parte, toda relação tem, gente. Se não tem conflito, pode estar ali, pode estar meio estranho, né? Mas quando há o conflito, né, há o respeito, há divergência sim, há diferença, mas tem o respeito, tem um equilíbrio. Ora o homem vai falar, ora a mulher vai falar, né, vai ter espaço para os dois na relação. Né? Agora, quando é uma relação abusiva, né, há muita desigualdade, há muita violência e sempre querendo enfraquecer o outro. Analisar esse tema é algo tão importante, é algo tão fundamental, que isso não deveria ter um mês de fala apenas. Deveria ser dito durante todo o ano, para que a mulher pudesse compreender que existem várias maneiras de se proteger e de identificar a violência. Não é? Quando a gente fala de violência sexual, eu queria destacar isso, Raquel, porque muitas mulheres nos dias de hoje ainda não entendem. Ainda que seja com seu marido, e a gente aqui não está fazendo campanha contra casamento, não se trata disso. Estejam atentas ao que está sendo transmitido. A nossa intenção aqui é de que você identifique para que haja espaço de diálogo dentro da sua casa, para que, se o seu marido às vezes faz de uma maneira que não seja intencional, porque ele possa estar consciente. Às vezes você não está num bom dia e você não está com vontade de um relacionamento sexual naquele momento. O seu marido precisa compreender isso. O seu marido precisa compreender que hoje não. E você, mulher, precisa compreender que hoje não também. Não fazer para ceder à vontade do outro, né? Porque isso acaba sendo uma agressão própria. Você está permitindo alguém fazer algo com você que você não deseja naquele momento. Então, nós precisamos compreender que dentro de um casamento, de
de um relacionamento saudável, precisa haver o espaço para o diálogo e ambos precisam estar ali na mesma sintonia. Porque imagina se você vai permitindo a primeira, permitindo a segunda, o que é que está gerando em você, mulher, sobre o seu marido, se você não falar com ele, não conversar com ele. E o que está gerando nele acerca de você, mulher, a maneira como ele vai te ver, como ele vai te enxergar, não é? Então, assim, existe essa necessidade de diálogo sobre esse tema, sim, nos dias de hoje, porque as mulheres precisam aprender a identificar, a se proteger e dentro do relacionamento, para que haja saúde relacional, ela possa conversar e dialogar com seu esposo sobre isso. Olha, hoje não. E não inventa não, tá, mulher, né? Não inventa dor de cabeça, não. Seja franca e fale. Fale a verdade. Lembrando que nós estamos falando para mulheres cristãs, mas também para mulheres não cristãs, a verdade, ela não gera malefícios. Agora, quando a gente dá uma desculpinha, uma mentirinha, isso pode trazer consequências. E, falando também das consequências, quais seriam os sinais de alerta familiares e que amigos devem observar para ajudar uma possível vítima? A mudança de comportamento. Esse é o primeiro fator, né? Então, a pessoa, ela é de um jeito, ela é alegre, ela é espontânea, né? Ela fala, ela conversa, ela sai para trabalhar. É uma pessoa que vive, ela muda de comportamento, né? É um sinal de alerta. Claro que mudança de comportamento não é única, exclusivamente, né, relacionada à violência. Pode ser um monte de coisa mas qualquer tipo de mudança de comportamento é um sinal de alerta. E aí pode ser, né, relacionado à violência. Então, para além de uma mudança de comportamento, o isolamento social também é um fator, né, que é importante ser observado, porque quando há violência, há esse controle, né, e a mulher acaba se isolando tanto por conta do outro, que quer manter esse controle, mas também porque ela vai perdendo o sentido de se relacionar, né, a insegurança, baixa autoestima. Quem sofre violência, como é que vai ficar bem? Como é que vai sorrir? Como é que vai se achar ali uma pessoa digna? Então começa a afetar a baixa autoestima. Claro que essa pessoa é digna, mas ela começa a questionar e não se achar mais digna, né? Há um medo constante. Se você sofre violência, o medo provavelmente vai estar ali, né, presente. Então, a família e os amigos podem observar esses sinais que não são sinais tão visíveis, como, por exemplo, quem sofre a violência, né, física, que fica, às vezes, marcado no corpo. Então, esses são os sinais que eu falei aqui mais sutis, sinais que não são tão visíveis, assim, de agressão, de violência, como a gente, às vezes, tem essa ideia. Eu queria até ressaltar aqui, por mais que a gente, né, está dando muito foco na questão da violência doméstica, a Lei Maria da Penha, ela é para proteger a mulher em qualquer situação, né? Então, ela também vai proteger a mulher quando uma outra mulher, né, às vezes a mãe, às vezes uma patroa, né, uma madrasta, violenta. Então, essa lei, ela é uma lei no âmbito geral, né, no sentido de proteger a mulher. Então, quando a gente fala desses sinais sutis, às vezes a gente está focando aqui tanto na violência de casal, né, mas às vezes é uma mãe que violenta tanto a tua filha, né, em que a filha vai perdendo também todo esse prazer de viver a identidade, vai perdendo a identidade e afeta o desenvolvimento cognitivo, social, relacional, enfim, vai afetando em tantas áreas. Então, a Lei Maria da Penha, ela também é para proteger, né, a mulher, mesmo se for uma outra mulher que fizer a agressão. Então, o que nós poderíamos fazer para educar, né, essa nova geração, para que eles possam construir algo diferente do que está sendo escrito hoje, né? Eu acredito muito no que a gente
trazer informação, né? Então, promover debate, promover conversas é essencial. Agora eu quero falar, né, de como a gente pode fazer dentro de casa, assim, né? Porque eu acho que esse é o maior desafio, né? Mas em casa a gente pode conversar abertamente, né? Conversar sobre sentimentos, conversar sobre frustração, sobre reagir à frustração sem violência, como reagir à minha raiva sem bater no outro, sem violentar o outro. Então, é necessário abrir, né, esse espaço para conversar com crianças, adolescentes, né, dentro de casa, para que a gente possa, né, aí, nesse ambiente, estimular e conscientizar. Né? Eu sei que não é fácil, mas esse é o caminho. Né? E também, a gente não pode deixar aqui de falar, né, das escolas. Nós, enquanto sociedade, aqui a rádio está promovendo, né, esse debate, o quanto que é importante, além da família fazer o seu papel, né, a sociedade, as escolas também estarem fazendo, né, de abordar como então ter relações respeitosas, né, o que é relação abusiva, né, como ser cuidadoso com o outro, aquela responsabilidade afetiva nas relações. Então, tudo isso a gente deve conversar, né, e trabalhar para que a gente possa estar muito mais consciente de que a gente não precisa recorrer à violência. E algo que gera tanto prejuízo emocional, não somente na mulher que está sofrendo a agressão, mas as pessoas que possam estar ao seu redor. No caso de mãe e filha, se houver outros irmãos, os outros irmãos ali participando, presenciando. Eu vi uma vez um depoimento na internet que eles chamam de meme, né? Eu prefiro olhar como uma pesquisa, que é assim, conte para mim uma coisa que sua mãe fez e te marcou até hoje. Aí eu disse, é positiva ou negativa, o ser humano que está em sofrimento vai para desabafar. E eu vi um depoimento que me marcou muito de uma jovem, que falava assim, na minha casa éramos 3 irmãos, mas a minha mãe pegava no meu pé para tudo. Eu era menosprezada e ridicularizada pela minha mãe o tempo inteiro. Aí embaixo foram comentando no que ela disse. Aí algumas pessoas perguntaram assim, mas aí ela falou assim, minha mãe possivelmente é narcisista. Aí as pessoas embaixo perguntaram assim, mas será que não foi a sua percepção? Você acredita que os irmãos foram no comentário e reconheceram o que a mãe fazia e só com ela? E até hoje ninguém sabe, a mãe é viva, todo mundo se fala, né? Mas essa filha, né, que foi tratada dessa maneira distinta, é a que mais, assim, mantém distância, né, da mãe. Entretanto, os irmãos, ao saírem de casa, que acolheram ela, que ela é a mais nova, acolheram ela e hoje, né, ela mora sozinha, e ali no comentário a gente ficou sabendo da vida do sujeito inteira. Mas olha o dano psicológico, olha o que pode ser gerado não só quando o homem bate na mulher, né, que se a mulher tem filho, vai gerar dano no desenvolvimento do filho. Se for relacionamento parental entre mãe e filha, vai gerar consequência. Se for uma patroa ou um patrão falando com uma funcionária, quais são os efeitos emocionais e psicológicos mais comuns em mulheres vítimas da violência? A depressão, transtorno de pânico, estresse pós-traumático, que é um trauma, né? A violência, comportamentos e ideias autodestrutivas, baixa autoestima, né? Sentimento de culpa, se isolar, né? Um medo constante, não necessariamente precisa vir no transtorno do pânico, mas um medo também, sabe? Comprometimento da autonomia, né? A pessoa não se sente mais capaz, a mulher não se sente mais capaz. E ela acaba não percebendo mais o valor que ela tem. Né? Isso são, né, os danos emocionais, mas a gente sabe que os danos físicos, né, eles são sérios. A gente sabe que os danos, né, da violência sexual pode, né, acontecer de ter uma gravidez ou doenças,
né, sexualmente transmissíveis. A gente sabe também, né, que a mulher que sofre violência, ela pode acabar tendo, né, pode gerar doenças crônicas, como, por exemplo, o alcoolismo, as drogas. E quando a gente fala, né, desses danos, a gente não pode somente parar na mulher que foi violentada, que foi o exemplo que você até trouxe, né, a filha, os irmãos viam, né, então, assim, os danos, ele é para além da pessoa que sofre, né, e aí, nesse contexto que você trouxe, foram os irmãos, porque era a mãe que violentava, mas no caso de uma mulher que sofre a violência, né, os filhos estão ali, assistindo, vendo, muitas vezes sendo violentados também. Então, esse cuidado, ele é para a mulher, ele precisa ser para a mulher, mas também para quem convive, para quem está ali junto com ela, assistindo, ou muitas vezes também sofrendo da violência. Raquel, por que é tão difícil para a mulher quebrar esse ciclo? Por que muitas mulheres se colocam ainda na permanência desse maltrato, desse sofrimento, dessa angústia toda? É muito difícil sair. É muito difícil sair. Quando a gente está de fora, às vezes a gente fala assim, por que você já não saiu disso? Sai disso! Dá vontade de pegar a pessoa pela mão, assim, sai! Mas é muito difícil, né? Vou trazer um dado aqui, na verdade é um estudo que se tem, né? Lenore Walker, ela fez um estudo e ela fala sobre o ciclo da violência. Então, primeiro acontece ali uma tensão, ou seja, né, o agressor, ele vai ficar furioso, ele vai ficar com raiva, né, ele vai demonstrar ali alguma irritação, a mulher vai tentar acalmá-lo, né, e aí vem a segunda parte desse ciclo, que é a violência de fato, a agressão, né, seja qual for o tipo de violência, e depois vem um momento, que é a terceira fase, do arrependimento, a lua de mel, né, o cara arrepende, diz que vai mudar, a mulher acredita, né, só que o ciclo volta novamente, tensão, né, o cara explode, perde a paciência, agride, se arrepende, e aí novamente. E aí vai acontecendo esses ciclos, e cada vez mais vai se intensificando. Então é difícil sair, principalmente quando chega nesse estágio da lua de mel, porque a mulher, ela acredita que ele vai mudar, e ela fica com essa esperança, e a gente não pode julgar isso, né? E o homem diz que vai mudar, mas ele está nesse ciclo, né? Esse relacionamento, né, vive nesse ciclo. E aí, para além disso, né, desse ciclo que representa bem, né, a mulher, ela tem medo de represálias, a pressão social, né, casamento é para a vida inteira, ou a pressão social do tipo assim, não, você tem que aguentar, que é isso daí não é violência não, ou então, não tem problema, a mulher pode apanhar, faz parte do casamento, né, falta de apoio familiar, tanto falta de apoio para se a mulher quiser sair, mas também a falta de apoio de reconhecer que é uma violência, né? A dificuldade de reconhecer parte tanto dessas pessoas, dos familiares, mas às vezes da própria pessoa. Ela não reconhece que é uma violência, ela não reconhece que é uma situação de abuso. E muitas vezes a culpa, vergonha. Como assim eu vou falar para minha família, falar para os meus amigos que eu apanho? Olha quem eu sou, olha a minha postura, olha o lugar que eu estou, olha o meu marido, quem ele é. E há muitas vezes esse lugar da vergonha, de falar, de ter que, né, assumir. E sem contar, né, que a mulher está tão fragilizada de como ela vai ter condições de, então, enfrentar, de sair, para onde ela vai, como é que vai ser a condição financeira dela, né, quanta coisa está envolvida aqui, né, para a gente achar que é simplesmente chegar para alguém e falar assim, sai desse relacionamento, sabe, e achar que a culpa da mulher de estar vivendo a violência é dela, porque ela não sabe que ela permanece ali, mas é muito mais profundo do que simplesmente pegar e sair. Então, às vezes, a mulher, ela tem medo de perder tudo que tem, medo de perder a casa,
Às vezes é uma mulher que não trabalha, né, que não tem uma condição de se sustentar. Às vezes a mulher tem medo de perder os filhos, né, perder a guarda dos filhos. Então, quanta coisa está aí envolvida, né? E aí, diante disso tudo, também, né, acontece da mulher ficar justificando, né? Ah, não, ele é assim mesmo, a culpa é o álcool, né? Porque quando ele bebe, ele fica assim, sabe? Então vai justificando e vai acabando, né, permanecendo e continuando nesse lugar. Mas tudo isso a gente precisa ter muito cuidado para não colocar a mulher nesse lugar de julgamento, nesse lugar de culpada, porque quem está sofrendo a violência é ela, né? Então ela fica nesse lugar mesmo de vítima e não de culpada da violência. Eu queria abrir também um espaço aqui para as falas de liderança espiritual, que é algo que a gente hoje ainda vê e prejudica, e a gente já viu até casos na mídia de morte. Mulher, em nome de Jesus, se você está sofrendo violência em casa, se você está sofrendo, você está apanhando, se você está literalmente sofrendo qualquer tipo de violência, entre em contato com alguém da sua confiança, seja direcionada da melhor maneira, mas em nome de Jesus, se alguém disser para você, ora, mantenha distância durante o período de oração, sabe, Raquel, porque a gente hoje ainda vê liderança, não que orar seja errado, não é isso, gente. O errado é você permanecer no local de espancamento, orar e esperar que aquilo ali vai acabar. Pode acabar? Pode. Mas a palavra do Senhor, ela nos ensina a ter inteligência, sabedoria e ação. E quando a gente ora, não significa que a gente tem que orar na permanência da situação, no local da situação. Então, se alguém te instruiu, vamos orar, ora, mas procura a casa da sua mãe, se possível for, procura a casa de uma amiga, se possível for. Sabe, aqui, enquanto cuidadora, enquanto, né, pessoa que serve tanto a comunidade quanto lá embaixo, porque, enfim, a gente acompanha casos, Raquel, de mulheres que são instruídas, não, a mulher tem que orar, porque o casamento é instituído por Deus, sabe? E a mulher fica lá apanhando, sofrendo, tá marcada, tá com o olho roxo, tá com a pele toda marcada. E a liderança não olha para o sofrimento da mulher naquele momento ali. A gente precisa ter muita sabedoria enquanto instrução para as pessoas que estão passando por sofrimento. Sabe? Você quer instruir o ser humano a orar? Instrua a orar. Mas instrua também a ele se cuidar, a se preservar, para que mais adiante você, como liderança, não seja responsável ou cúmplice de um homicídio. Para que você, enquanto liderança, não seja responsabilizado por saber da situação e não ter denunciado e não ter feito algo a respeito de maneira imediata. O Senhor, Ele ouve as nossas orações, sim, mas em momento nenhum Deus nos manda nos colocar em perigo, em risco. Então, se você já conhece o comportamento do seu marido, sabe que quando ele bebe, fica alcoolizado e por qualquer situação ainda se sente incapaz de sair, mantenha distância. Mantenha distância até que o Senhor direcione a sua atitude de sair de casa, né, ou de não sair, ou de mudar de comportamento, enfim. Mas não fique para que a violência ela permaneça. Porque essa orientação de ora e fica ali em casa, isso não é uma oração, isso não é um direcionamento com sabedoria, não. E enquanto uma pessoa que tem responsabilidade de trazer informação, eu digo para você, mulher,
Se tiver de orar, de preferência, ore em outra casa. Ore em outro ambiente, mas não permaneça no local onde você é continuamente agredida. Porque vai chegar um tempo em que você não vai mais poder fazer sua oração. Pode chegar esse tempo. Sabe? Então, assim, o Deus pode transformar? Deus pode transformar. Deus pode curar, libertar? Deus pode fazer tudo isso. Mas a gente precisa ter sabedoria e discernimento de cada situação. Bom, Raquel, vamos continuar, senão o nosso tempo acaba. Vamos para essa parte, então, de oferecer o apoio. Já que a gente está aqui também falando tanto para as mulheres, né? E eu, principalmente, falei tanto para a mulher se afastar. E como é que a gente pode oferecer um apoio mais efetivo, né? Um apoio que é muito eficaz é a escuta. A gente, às vezes, não dá valor ao que escutar pode trazer na vida de uma pessoa que está sofrendo, mas você parar, escutar, e é uma escuta que não é você escutar e não estar prestando atenção, ou ficar interrompendo, e encher a pessoa de comentários e julgamentos. É uma escuta que você ouve o que a pessoa está falando, deixa a pessoa falar, escuta, uma escuta atenta, uma escuta que você está ali presente, né? Validar o que a pessoa fala, né? É muito importante. Às vezes a gente tem o costume de acho que ela está mentindo, ainda mais se for uma pessoa, né, que, claro, vou tentar aqui colocar da melhor forma possível, mas se for aquela pessoa que às vezes a gente não leva muito em consideração, ou que tem alguns comportamentos que a gente não gosta, a gente às vezes acaba colocando essa pessoa assim nesse lugar, será? Não sei não, mas valida, né, geralmente, né, acho que isso daqui representa bem, né? Sabe aquela ovelha negra da família? Né? Aí a gente não leva em consideração muito o que ela fala, mas às vezes essa pessoa, o que ela está falando é verdade. Ela está trazendo ali, está expondo algo que está acontecendo. Então, validar, né? Orientar, né? Vocês estão aqui hoje ouvindo e aprendendo, né? Então, vocês estão sabendo, né, um pouco mais do que é a violência, os tipos de violência, né? Então, trazer orientação para essa pessoa, né? Levar orientação para essa pessoa, né? Indicar para profissionais, profissionais podem ser assistente social, psicólogos, buscar os órgãos, né, que se tem, os dispositivos que se tem no município ou na região, então, encaminhar para profissionais. E também respeitar a decisão da pessoa, respeitar o tempo da pessoa, né, o que a pessoa decidir, se ela decide permanecer, se ela decide sair, a gente precisa respeitar a decisão e o tempo que a pessoa leva, né, para decidir, mas nesse processo, o respeito ele vem exatamente no sentido de, às vezes, ter paciência, porque é um processo difícil e que demora. E quais seriam os canais para denúncia? O canal é o 180. Esse é o canal principal, né, onde você tanto pode receber orientação, né, como você pode fazer também denúncia. Casos de emergência, né, está acontecendo a violência na hora, é direto para a polícia. Mas esse canal aqui, o 180, ele é para orientação e denúncia. Ótimo. E de que forma a psicoterapia pode ajudar no processo da superação e reconstrução da identidade da mulher? A terapia é um lugar para fortalecimento dessa mulher, né? Muitas vezes para ela nomear violência, sabe essa violência que não é vista? Às vezes ela não reconhece que é violência e ela precisa nomear. Fui violentada. Isso é uma violência. Sofri uma violência. Então, reconhecer, né, lidar com essas dores, ela entender o que ela está sentindo, o que está passando com ela e trazer, né, ela para esse lugar de capacidade, de valorização, né, de que ela possa perceber, né, então a terapia ela entra nesse lugar de que ela possa perceber o valor dela, a importância dela e que ela é capaz, de que ela é forte, de que ela tem direito a escolhas, que ela tem direito a uma vida digna. E como é que faz, Raquel, para ressignificar, então? Essa é uma pergunta um pouquinho mais complexa, né? Porque cada um vai ressignificar de uma forma.
né? E aí é interessante que ressignificar não é não sentir dor, mas ressignificar é quando você, né, transforma aquela sua dor, né, você consegue conviver. Eu fui violentada, mas hoje eu consigo seguir em frente. Isso é ressignificar, né? Então, assim, eu não vou te dizer exatamente como acontece no processo terapêutico, porque cada pessoa tem uma história única. E a gente vai caminhando junto com a pessoa. Mas eu digo para você que é possível, que a grande possibilidade da pessoa que está em terapia, que participa desse processo, ressignificar. Grande exemplo, Maria da Penha, né? Não sei quantos vocês conhecem a história da Maria da Penha, eu vou resumir bem rapidinho aqui, né? Mas ela foi violentada, o marido dela, né, que no início era um bom marido, mas depois começou a ter, né, a agredi-la, e ele tentou, né, ele atirou pelas costas dela, né, teve uma tentativa de homicídio, e ela foi levar, então, isso, né, para os órgãos de direito, e ele sempre se saía, né, às vezes uma pena de 2 anos, ele sempre recorria, era sempre, né, liberado, e ela foi recorrendo várias vezes, a história dela foi conhecida, né, e tanto que hoje, através do que aconteceu com ela sentiu dor, e com certeza até hoje ela tem várias, né, no físico, em tudo, né, até hoje ela com certeza deve sofrer, mas ela ressignificou de que forma? Né, tem uma lei, por conta da história dela, que protege outras mulheres. Né, ela escreveu um livro, né, e com certeza ela tem muito mais aí que ela faz, né, nessa questão dos direitos da mulher. Então, é possível ressignificar. Raquel, eu gostaria de pedir que você deixasse uma mensagem para as mulheres que estão nos acompanhando, para que elas possam compreender de fato a importância do tema, a importância da identificação, a importância do autocuidado, né, e da preservação. Eu diria para essas mulheres que elas não precisam estar, né, não precisam ficar sozinhas. Eu diria para elas que é um ato de coragem procurar ajuda, não um ato de fraqueza. Tem que ter muita coragem para sair desse ciclo, para denunciar, para sair desse lugar de violência, para procurar ajuda, para começar, às vezes, a dar o primeiro passo de conversar com alguém. Tem que ter muita coragem, né? E de que elas são dignas de terem uma história transformada, uma vida de valor, de que elas são capazes, né? Que elas são pessoas que, de fato, podem tomar novamente essa autoria da própria vida, né? Então, é isso que eu diria para elas. E é isso que eu digo para vocês. Bom, gente, o nosso programa vai ficando por aqui. Raquel, muito obrigada. Deixa a sua rede de Instagram para que elas possam, né, te conhecer um pouquinho melhor, conhecer o seu trabalho, entrar em contato caso haja uma necessidade. Fica à vontade. Obrigada, eu que agradeço por estar aqui. Vocês podem me acompanhar lá no Instagram, no psicóloga Raquel Bastos. Gente, a gente vai ficando por aqui. Vou pedir mais uma vez, encarecidamente, você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, compartilhe esse link para que outras mulheres possam ser alcançadas e terem maior compreensão sobre o tema. A violência contra a mulher ainda é alarmante, não só na nossa cidade, em Arraial do Cabo, mas em todo o Brasil. E ainda vemos muitos casos, né, infelizmente, de tragédias contra as mulheres. Então, quanto mais mulheres forem alcançadas, mais mulheres estarão num lugar de segurança. A gente fica por aqui, eu agradeço a participação de vocês. Deus abençoe a todas e até a próxima. Você ouviu o programa Interação Feminina.